Graça e paz sobre a tua vida. Do que se trata o reino de Deus? Do que se trata o Evangelho? Do que se trata as boas novas? Do que se trata o ensino de Jesus? Isso que nós precisamos aprender a pensar, pois não podemos misturar práticas antigas com uma nova realidade. Jesus ensinando sobre isso, ele fala lá em Mateus 9, 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Jesus fala isso logo depois de que os discípulos de João perguntam por que, e os fariseus, por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Na realidade, o que a gente tem que entender, o que nós precisamos compreender, que viver o Evangelho não se trata simplesmente de mudança de comportamento. Não é estabelecimento de dogmas, de ensinos que, na realidade, conduzem a um processo de comportamento que levará a vivermos o reino de Deus conforme Ele deseja. Precisamos parar e pensar. Precisamos entender a vontade de Deus, precisamos compreender a sua obra em nossas vidas, precisamos compreender que Ele nos fez novas criaturas, que Ele transformou-nos, criando em nós, fazendo em nós um novo ser, um ser à sua imagem conforme a sua semelhança. Em Cristo Jesus, Ele nos fez semelhantes a seu Filho. Na realidade, Ele nos libertou das trevas, Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou do pensamento deste mundo, da maneira de pensar deste mundo, do raciocínio, do empenho para alcançar, da questão de uma prática religiosa que conduz simplesmente a aparências, a realizarmos ações que aparentam um processo, mas que não traduzem aquilo que de fato está no nosso interior. O que Jesus veio ensinar foi um processo que parte do interior para o exterior, primeiro de um entendimento de quem somos e do que recebemos de Deus. Não se trata de uma mera questão de adotar práticas religiosas para vivermos o Evangelho, nem de dogmas. Porque dogmas só nos conduz a uma atitude, a um comportamento, mas não ao entendimento que precisamos ter para que, baseados neste entendimento, nós possamos nos converter àquilo que seja a vontade de Deus. Não simplesmente obedecer por obedecer, mas entendendo quem somos, o que recebemos, entendendo a obra de Deus em nossas vidas, nós nos movermos no sentido de realizarmos segundo este entendimento. Precisamos conhecer essa vontade, precisamos compreender essa vontade. Por isso, vivermos de práticas religiosas não nos conduzirá ao conhecimento e à vontade do Pai. Ele nos chama para conhecer. Jesus, orando ao Pai, disse que a vida eterna estava em conhecer o Pai. Isso está lá em João 17, no versículo 3. E precisamos conhecer a Deus, conhecer da sua vontade. Isso nós conhecemos por meio das Escrituras. As Escrituras nos conduzem a isso. Queremos viver a vontade do Pai? Queremos entender seu querer e o propósito que tem para nós como filhos? Porque Ele nos fez filhos, porque Ele nos libertou, porque Ele nos chamou para a verdadeira liberdade, mas uma liberdade que nós nos submetemos à prática da justiça segundo a vontade daquilo que seja o plano de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso, pois só assim viveremos o Evangelho na maneira plena daquilo que Deus estabeleceu, revelando o reino, manifestando o reino neste mundo, sendo imitadores do Cristo, sendo imitadores daquele que veio, que se ofertou por nós. Viver o reino de Deus é compreendermos essas coisas e fazermos da nossa vida a mesma coisa.
nos ofertarmos em favor das pessoas como Cristo, mas de maneira que a gente entenda o que a gente está fazendo. Não é simplesmente para alcançarmos ou sermos recompensados, mas para que, entendendo que tudo que recebemos, tudo que Deus ofertou em nosso favor, foi colocado a nós, à nossa disposição, para que a gente possa ofertar às pessoas. Não simplesmente para viver como no mundo, numa perspectiva de que é para usufruirmos daquilo e usarmos daquilo em nosso benefício. O reino de Deus não se trata disso. Se trata de ofertar, de imitarmos a Deus como seus filhos. Ele nos fez filhos para imitarmos. Ele nos capacitou para vivermos segundo aquilo que Ele planejou para nós, conforme Ele, conforme sua natureza. Mas a gente vai rejeitar o pensamento deste mundo, rejeitar a maneira de agir. Mas para isso a gente precisa conhecer da vontade, pensar sobre essa vontade e ver o quanto ela impacta e como impacta as nossas vidas e como devemos viver neste mundo. Precisamos parar de sermos religiosos, precisamos parar de transferir a culpa dos nossos erros, nossas falhas para os outros e entendermos que somos responsáveis diante de Deus como instrumento, como vaso, como responsáveis por aperfeiçoamento daquilo que nós somos, para vivermos a vontade do Pai. Que a gente possa entender isso, compreender o seu querer e viver a sua vontade conforme o seu plano. Que a gente entenda isso. Que a gente busque compreender a vontade do Pai nas Escrituras, conforme seu querer, e assim nos empenharmos no sentido de rejeitar o pensamento deste mundo, lutar contra o pensamento do mundo, pois morremos para isso, para vivermos na plenitude da liberdade que Cristo trouxe para nós, para sermos instrumentos do Pai para o revelar ao mundo. Que a gente entenda isso e façamos da nossa vida uma oferta. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.